Boa noite. Com muita alegria, que mais uma vez estou aqui, como foi dito, numa semana comemorativa, onde os nossos queridos Anésio e Isaura comemoram aniversário. Muitas pessoas que... Calma, não chegou o meu ainda. E domingo é semana que vem, então nós estamos falando dessa semana. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim é mais um aprendizado, como eu sempre falo, estar aqui compartilhando algumas reflexões. O nosso objetivo hoje é provocá-los para algumas realmente reflexões acerca aí de que maneira a gente está colocando os ensinamentos de Jesus, Vimos aqui na letra da música, creio em ti, E de que forma será que a gente, além de crer, está realmente colocando em prática os ensinamentos de Jesus? Porque esse é realmente o convite, Por muito tempo a gente escutou as palavras de Jesus, a gente repetiu as palavras de Jesus, mas é chegado o momento mesmo da gente entender se já estamos praticando as palavras de Jesus. Então, mais uma vez, para aqueles que vêm pela primeira vez na casa ou que de sexta-feira eu acabo não estando aqui, é mais de domingo. E eu tenho uma missão, que tem um aniversariante da semana que vem, muito especial, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Dia 29 de agosto a gente comemora o seu nascimento. E como profissional da área da saúde, e estudante aí do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, eu também tenho uma missão, que é justamente trazer os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita e da ciência para que a gente conquiste a nossa saúde. Então, eu tenho essa tarefa de usar, a grata tarefa de usar a minha profissão e tentar trazer os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos de Jesus, através da prática da busca da nossa saúde. Então, eu vou trazer algumas reflexões, alguns dados, e no final, a gente vai ver se o que eu estou falando é novidade ou se em 1957, quando foi publicado aqui o livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, Emmanuel já trazia alguma coisa que casa com o que eu vou falar. Então, por muito tempo, o conceito de saúde, ele era tido como ausência de doença. Então, o fato de eu não estar doente me dizia, se eu não tenho nenhuma doença, fui ao profissional de saúde, fui ao médico e ele me disse que eu estou tudo bem. Por muito tempo isso dizia que eu estava com saúde. Porém, a Organização Mundial de Saúde, revendo esse conceito e vendo a dimensão do ser humano de uma maneira diferente, reorganizou essa denominação e traz que o conceito de saúde, ela não é apenas ausência de doença, mas um perfeito bem-estar bio, psico, físico e espiritual. Em 2002, esse conceito foi revisto e o espiritual já entrou nesse conceito. E quando a gente vai buscar no livro Consolador, Emmanuel traz, numa das perguntas feitas, o conceito de saúde, e Emmanuel traz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E aí eu sempre gosto de perguntar, tanto para mim, mas eu pergunto para vocês também. Estamos saudáveis hoje? Nos consideramos em perfeita harmonia da alma? Quando eu olho essa dimensão física, psicológica, espiritual, social, eu me considero uma pessoa saudável? E aí a gente vai abrir um parênteses aqui. Então, muitas vezes eu vou ao médico, me cuido, tenho uma boa alimentação, colho os meus exames, e o médico fala, olha, Anésio, está tudo em ordem, viu? Saúde está perfeita. Mas daí eu chego em casa, às vezes eu me sinto vazio, angustiado,
tenho preocupações, tem aquele meu parente que eu não me dou bem e que toda vez que eu penso nele eu fico com mal-estar, né? Já que é para brincar, né? Vamos brincar. Olho para minha esposa e falo: amor, tá tudo bem, que bom que eu tenho você o tempo todo do meu lado. Você é a pessoa, minha algema. Então a gente sabe, né? Brincadeiras à parte. Se eu passei lá no médico, ele falou que está tudo bem, e as demais dimensões? E aqui, como estamos buscando o contato, né, com Deus, com a espiritualidade, e a minha parte espiritual? Me sinto em comunhão com Deus, me sinto e vejo que estou usufruindo de todos esses conhecimentos no meu dia a dia. Eu costumo falar que é providencial essas palestras aqui, né, para mim, que é o dia que dá tudo errado. Aí eu chego lá e falo: gente, como é que eu vou subir lá e falar essas coisas, sendo que eu não consegui pôr em prática? Mas o importante é que a partir do momento que a gente para e percebe isso, bom, já dei um passo adiante, né? Já estou melhor. Porque, do contrário, né, do que fala a música do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, né, vou indo conforme a toada, eu consigo perceber: opa, olha lá, passei nervoso agora e fiz o que eu deveria ter feito, me vigiei os pensamentos, pedi auxílio. Meu Deus, vou entrar numa reunião tão difícil. Rezei um pouquinho antes, pedi iluminação para Deus, pedi ao meu anjo guardião o auxílio e que me intuísse nas melhores decisões. E aí, quando a gente vai ver, né? Então, mas o importante é o quê? Ter já esse radar, né? O bip ligado de que, opa, né? Santo Agostinho nos ensinou isso na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ao final de cada dia, a receita dele para o autoconhecimento foi passar a revisão no final de cada dia e fazer o balanço do dia. Se ele tinha feito alguma coisa que ele se arrependia, se ele deixou de fazer algo e que ele achava importante, se ele tinha ofendido alguém, e foi dessa maneira. E aí eu pergunto para vocês e para mim: temos feito isso todo dia na hora que vamos deitar? Temos o hábito de fazer a oração e pedir, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas do dia, de fazer esse balanço moral? E acredito que, pelo menos falo por mim, muitas das vezes a gente esquece de fazer isso, né? Ou então começa e não lembra como é que terminou. Então nós precisamos ter esse hábito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que isso vai refletir na nossa saúde. Então, quando Emmanuel nos traz que a saúde é a perfeita harmonia da alma, a gente precisa realmente começar a olhar todas essas nossas dimensões. Então, desde o meu corpo físico, se eu estou fazendo... Agora, nessa parte, eu posso encher a boca, né? Atingir minha meta, emagreci, tem provas aqui que eu encontro, tem muita gente do Portal da Luz indo na academia, a gente se encontra lá. Então, ok, caminhando nessa parte física. Porém, e as demais? Né? Jesus, no seu sermão, diz, né, que se você, ao ofertar no altar a sua oferenda, se você tiver alguma coisa que deva para alguém, uma mágoa com alguém, um irmão que você precisa se reconciliar, primeiro vai lá e se reconcilia com o irmão. Então, nesse sentido, se hoje, na parte física, ok, tá indo. E da parte social, vamos dizer assim, né? Moral, tenho alguém em que eu precisaria me reconciliar? Tenho alguém em que eu precisaria dar o primeiro passo? Porque ao tentar ter a paz que a gente tanto almeja, o nome às vezes dessa pessoa ou a lembrança dessa pessoa vem na minha mente e eu me lembro e me recordo do que ela fez para mim ou do que eu fiz para ela, e isso me traz angústia, me traz maus pensamentos, me traz dor.
Então, esse é também um olhar da dimensão da saúde que a gente precisa ter. E muitas vezes a gente não precisa chegar para essa pessoa já. O ideal seria, né, ter a coragem, o peito aberto de chegar, a humildade de falar, olha, errei, fiz. Mas a gente sabe que às vezes isso é difícil. Então, a própria doutrina espírita e Jesus nos ensina que a gente pode começar de uma parte que começa com a gente, pedindo a Deus que nos ilumine, para que eu consiga, quando lembrar dessa pessoa, muitas vezes não ter pensamentos tão ruins, orar por essa pessoa, pedir a Deus para que eu tenha o momento certo para que eu consiga me acertar e pedir perdão para essa pessoa. Que em sonho a gente possa se encontrar, que a espiritualidade amiga nos nossos desdobramentos noturnos, vocês sabiam disso? Que à noite a gente vai passear na hora do sono? Quem não sabe disso, convite para vir na casa, nos grupos de estudo, né, para que a gente comece a entender aí os potenciais que a gente tem como espírito. Então, uma das possibilidades é que a gente peça para o nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, ou espírito guardião, que a gente consiga conversar com essa pessoa, nem que seja no plano espiritual, para dar esse primeiro passo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho mágoa, se eu tenho ódio, se eu tenho rancor, se eu tenho tristezas relacionadas a relações pessoais, eu ainda não estou em perfeita harmonia da alma. E aí, para eu buscar a perfeita harmonia da alma, eu preciso mexer, às vezes, nesses locaizinhos que a gente resolveu empacotar e esconder ali dentro do nosso universo interior. Então, é muito importante que façamos essas reflexões, porque a ciência traz que os nossos pensamentos, eles refletem. A gente já está começando a chegar nisso. E daí vocês vão falar, André, mas onde que eu acho isso? A ciência material vai chegar ao ponto disso. Nós já estamos nesse momento do paradigma, e aqui numa casa espírita a gente fala, nessa mudança do paradigma médico-espírita. Então, hoje já existem grupos de médicos, de profissionais da saúde, não médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que estudam isso. Então, quem aqui já teve a oportunidade de ler alguma obra ou toda a obra da coleção de André Luiz, vê que é um tratado de medicina. André Luiz, como um médico materialista que, ao desencarnar, desperta no plano espiritual depois de um período e vai fazer esse papel de investigador do mundo espiritual, ele consegue ter acesso a muita coisa e ele traz isso nas suas obras. Então, desde nosso lar até a vida continua, a gente tem muitos relatos de casos de como a espiritualidade atua no auxílio aos encarnados e desencarnados na busca dessa perfeita harmonia da alma. Então, hoje nós já temos esses grupos, existe então a Associação Médico Espírita, né, que não é só médico, mas é voltado aos profissionais da área da saúde. E sabe quem que deu a mando de Jesus, que deu o pontapé inicial para a formação dessa Associação Médico Espírita? Vocês fazem ideia? Foi o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, né, então isso já era uma determinação, já chegada a hora do conhecimento da doutrina consoladora e de realmente começar a tudo aquilo que é falado, que a gente estuda, que vê nas obras, começar a entrar na ciência. Então, o Dr. Bezerra de Menezes determina, né, o seu plano aí. Então, ele começou, Dr. Bezerra de Menezes. Amanhã a gente vai falar um pouquinho, tentar falar dele, né, para fazer uma homenagem, mas foi conhecido como médico dos pobres, né, e também o Kardec brasileiro. Ele teve uma grande importância na divulgação e na implantação da doutrina espírita no Brasil. E ele, intuindo a doutora Marlene Nobre, que é uma médica também, ginecologista obstetra que já desencarnou,
teve a missão de fundar a Associação Médico Espírita e a Associação Médico Espírita Internacional, com o objetivo do quê? Profissionais de saúde espíritas que começassem a produzir trabalhos científicos mostrando tudo aquilo que a gente sabe no âmbito espiritual, mas que é necessário ter a comprovação material para que as pessoas passem a acreditar. Então, não é de hoje que a gente escuta falar dos efeitos da medicina baseada em pensamento, em sentimentos, mas quando eu vou olhar a parte materialista, a academia, os professores antigos, os doutores, eles refutam isso porque falam, não, isso não existe. Prova que isso existe. Então, a gente está nessa fase de demonstrar que isso realmente aquilo que a gente vivencia na casa espírita, nós sabemos aqui que funciona, tanto é que vemos buscar a fluidoterapia, né, o tratamento espiritual. Porém, quando a gente traz e leva isso para as pessoas que não são espíritas ou que não são espiritualistas, vamos dizer assim, ou que têm alguma relação com religiosidade, eles falam, isso aí é efeito placebo. Até se você falar isso para qualquer pessoa e fazer ela acreditar, mas é o ponto em que vamos chegar, o ponto em que a fé realmente é um dínamo e um poder muito grande no corpo físico. E o que está por trás disso? Os nossos pensamentos. Então, a outra reflexão que eu trago é, como andam os nossos pensamentos? Que tipo de pensamento eu tenho a maioria do dia? São pensamentos bons? São pensamentos não tão bons? Tenho maus pensamentos? Porque quando estudando os princípios da doutrina, nós vamos saber que o espírito é o ser pensante. Tudo aquilo que ele pensa reflete no corpo semimaterial, que é o chamado perispírito, que reflete diretamente no nosso corpo físico. O perispírito, ele está ligado ao corpo físico, célula a célula. Então, imagina que cada célula do nosso corpo está intimamente ligado com o nosso perispírito e com o nosso espírito. Então, tudo aquilo que eu penso, a minha célula, por mais pequena que ela seja, ela recebe essa influência. Então, se eu tenho bons pensamentos, as minhas células vão estar banhadas de boas vibrações. André, mostra que isso é real. Então, na medicina, a gente consegue avaliar, através da dosagem de neurotransmissores, que são substâncias que são estimuladas pelos neurônios em cada célula e que estão relacionadas, por exemplo, a tipos de pensamento. Se eu tenho uma sensação boa, pensamentos bons, pensamentos e sensações boas, eu libero endorfinas, que são neurotransmissores que causam bem-estar. Pelo contrário, se eu estou agitado, se eu estou nervoso, se eu estou ansioso, eu vou ter outros neurotransmissores, como, por exemplo, a adrenalina, o cortisol, que vão agitar as minhas células. E aí, imaginem vocês, nossas células, nosso corpo humano, ele é uma máquina perfeita, né? Ela foi feita que, se eu estou no caminho certo, mirando o nosso alvo, que é Jesus, os bons ensinamentos, as buscas dos bons sentimentos, das nossas virtudes, as minhas células, imagina que elas vão estar num ambiente harmonioso de crescimento. Se eu não tenho essa harmonia e bombardeio as minhas células com angústia, com raiva, com maus pensamentos, a chance dessas células crescerem de uma maneira desorganizada é grande. E eu costumo falar, crescimento desorganizado é igual a um órgão, uma célula, algo desorganizado. Um exemplo de crescimento desorganizado e descontrolado no organismo são as células cancerosas. Então, o câncer, ele também pode ter início nesse bombardeio de... Então, é nisso que a gente vai chegar.
O que a gente precisa pensar, que eu gosto de dizer também, para não dizer que tudo é causa do pensamento, quando a gente vai falar em perfeita harmonia da alma, eu tenho que também olhar o hoje. Como eu estou cuidando do meu corpo hoje? Como estão os meus hábitos? Como está a minha alimentação? Quem estuda aqui sabe, a gente já vem com uma programação e até com um fluido vital que está lá, assim, vamos dizer, o Júlio vai durar 98 anos. Então, na carga da bateria dele lá, estou brincando da bateria, mas é um jeito de falar, mas quando o corpo físico do Júlio se forma, o fluido vital dele já está programado para durar 98 anos. Porém, dependendo das minhas escolhas, das minhas atitudes, isso pode se abreviar, como também pode melhorar. Vamos lembrar que fluido vital, que deriva do fluido cósmico universal, a gente também vai absorver dos alimentos, da energia solar, do ambiente em si. Mas essa dádiva que temos, que é o nosso corpo, estou fazendo bom uso dele? Quantos de nós não vamos chegar no plano espiritual ou já chegaram no plano espiritual e vão ter lá, não vai ter ninguém lá julgando, falando, você para cá. É a nossa consciência chegando a despertar e falar, nossa, eu podia ter vivido mais, não vivi mais porque eu abusei disso, ou porque eu deixei de fazer aquilo. E aí vocês imaginam chegar e ter a reflexão de falar, nossa, eu fui um suicida indireto. Quem diria que comer aquele tanto de torresmo ia fazer mal para mim e eu ia chegar aqui, ainda estou brincando, tá? Mas quem diria que essas minhas escolhas alimentares, por exemplo, ou de vícios, cigarro, bebida alcoólica ou abusos da alimentação, poderia me taxar? Isso o André Luiz traz para a gente. Ele foi realmente um médico que tinha lá na sua época o hábito de, não sei se todo dia, mas em alguns períodos, ir lá tomar uns drinks, uns digestivos, provavelmente alguns abusos de alimentação e também outros hábitos que podem ser nocivos, e despertou lá e falou, olha, o câncer que você teve, provavelmente, que na cena do Nosso Lar a gente vê que ele teve uma obstrução aguda, precisou ser operado, mas que dá para dizer que ou foi um câncer ou foi um tumor causado por alguma outra causa, por alguma outra doença, de acordo com esses hábitos, e que daí ele viu, nossa, eu não fazia ideia. E isso daí tem, pelas leis de Deus, a lei de ação e reação, a lei aí da sintonia, tudo isso levando à doença. Então, a partir do momento que nós temos esse conhecimento de que nós somos o Senhor do nosso destino, olha que ferramenta boa que a gente tem. Sim, no planeta de provas e expiações como estamos, as doenças elas vão acontecer. Faz parte do nível evolutivo em que temos, em que a gente tenha problemas no corpo físico. Mas aí a doutrina ela nos traz o quê? Os olhos de ver diferente de como a gente deve passar por isso. Entendendo que essa nossa excursão aqui, vamos dizer assim, ela é uma de milhares e que faz parte da nossa evolução, se houver a necessidade de uma doença física, aprendermos a tirar a lição por trás dessa doença. Então, se hoje eu estou passando por uma doença, estou passando por um processo de dor, o que isso quer me mostrar? De que forma eu posso sair melhor do que isso? Vamos lembrar que muitas vezes a gente não vai conseguir a cura do corpo físico, mas a gente sabe que o espírito ele é imortal e que essa passagem por essa doença vai fazer com que a gente saia mais forte, mais resignado, mais paciente, mas para isso também eu tenho que despertar para isso. Ah, André, mas é tão difícil quando a gente está passando por uma situação dolorosa, quando a gente é bom para falar, mas quando é na nossa vez, parece que tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente estudou,
não faz sentido. Mas faz parte do nosso aprendizado também. É do ser humano passar por um período de negação, né, de barganha, porque eu, Deus, se você tirar de mim essa doença, eu vou trabalhar no Grupo Viva e descascar legume e ajudar. Faça isso, mas não com o intuito de obter a cura, mas de ser uma pessoa melhor. Então é nesse sentido que, estando saudável ou estando doente, nós precisamos sempre ter essa consciência desperta, né? Joana de Ângeles traz um conceito que fala consciência de sono, que é aquele que ainda não despertou e que vive a vida conforme a toada do mundo, mas a gente chega no momento de ter já a consciência desperta. Que um dos exemplos que eu dei foi realmente a gente chegar no final do dia e falar: como é que foi minha sexta-feira? Hoje eu passei algum perrengue, me senti mal com alguma coisa, tive alguma divergência com alguém, por quê? O que isso me trouxe? Olha, a hora que o meu chefe falou aquilo comigo, nossa, mas eu fiquei irado. Por que ficou irado? Você fez aquilo que te cabia? Ou você entendeu? Então, o convite para todos nós é fazermos realmente essa reflexão. Então, o importante é saber que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para conquistar essa perfeita harmonia é um caminho difícil, mas que não é impossível, né? Os nossos pensamentos, eles fazem parte, são muito importantes nessa conquista. Então, também, né, quantos não são, como vai trazer aqui no texto de Emmanuel, aqueles que foram curados por Jesus e voltaram a ter a doença? Por quê? E quantos são de nós que vimos numa casa espírita ou numa casa religiosa, num momento de doença, e na primeira melhora a gente abandona e volta a ter os velhos hábitos? Então isso mostra o quê? A influência das nossas atitudes, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos no nosso corpo físico. Então, o meu objetivo aqui hoje é realmente fazer esse alerta. Nós somos os principais responsáveis pela nossa saúde ou pela nossa doença. Antes de colocar a culpa, né? E a culpa também é algo que é uma palavra muito pesada. Em vidas passadas, olha, eu tenho que passar por isso, porque é um karma. Karma. Olha o hoje. Olha as suas atitudes de hoje, para depois pensar. E o importante é saber o quê? Que com o estudo e o conhecimento da doutrina espírita, dos princípios da reencarnação, né, da influência dos espíritos sobre nós, tudo isso ajuda a gente a entender muitos dos problemas que a gente está passando. Outra coisa que eu gosto muito de frisar é em relação, então, voltando um pouco aos nossos pensamentos. Os pensamentos que eu tenho hoje, ou na maioria do dia, atraem boas influências ou más influências? Vocês já ouviram aquele diga-me com quem andas, que eu te direi quem és? A gente pode extrapolar para diga-me o que pensas, que eu direi com quem andas. Então, pela lei da sintonia e pela a influência, tem aquela questão, né, do Livro dos Espíritos que fala da influência. Quando a gente estudou isso no primeiro ano, agora o povo tudo ficou: ai meu Deus do céu, então quer dizer que a gente é influenciado o tempo todo? Sim. Mas e essa influência, ela pode estar muito vinculada à sintonia e a quem eu atraio, né? A gente costuma falar, a flor atrai quem? O beija-flor, né? Então, eu estou hoje, o que eu penso, as minhas atitudes, faz com que quem eu esteja atraindo boas companhias ou más companhias. E a gente não precisa pensar só no plano espiritual, não. Pensamos no plano físico. Se eu sou uma pessoa que reclama o tempo inteiro, só falo de tragédia, só falo de doença,
só vai ficar do meu lado aquelas pessoas que ou me amam muito e falam, nossa, por caridade eu vou ficar perto do André, ou pessoas que gostam desses assuntos e têm essa sintonia. Agora, se eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de falar de boas coisas, compartilhar boas coisas, eu vou atrair esse tipo de pessoa. Não tem aqueles casos que você chega, às vezes, numa casa e se sente super bem? Vide uma casa como essa, parece que a gente está andando na nuvem, né? E depois, quando a gente sai daqui? A gente tem que tentar manter essa sintonia. Então, é nesse sentido, meus irmãos, que como profissional da saúde, fica realmente o alerta de que, se estamos passando por um momento de doença, a gente tem que fazer a terapia da terra, ir ao médico, tomar o remédio, fazer o tratamento, mas também a gente tem que ver se estou fazendo a minha parte, vigiando os meus pensamentos, me conectando com o alto, fazendo oração, pedindo perdão, nem que seja aquele primeiro passo mentalmente para aquela pessoa que ainda eu não tenho coragem de fazer. Hoje em dia ainda a gente tem até umas ferramentas mais fáceis, né? Manda um zap errado, né? Um emoji de uma carinha. Aí a pessoa vai falar, o que você está mandando mensagem aí? Né? Mas é brincadeira, manda um emoji por pensamento, emana boas energias. Eu não consigo fazer isso ainda, André. Jesus não pedia para a gente amar os nossos inimigos? Tenta pelo menos não ter maus pensamentos para aquela pessoa. Neutraliza por um tempo o pensamento daquilo. Entenda também que muitas vezes o outro nem lembra o que a gente fez e a gente está lá remoendo isso. Então faz parte de colocar isso para fora, falar, nem que seja na frente do espelho, o que você está sentindo, né? Que a gente sabe, nem que seja, a gente nunca está sozinho. Então esse exercício também é terapêutico. Então, de tudo isso que eu falei, o que a mensagem é importante? A medicina de hoje, a ciência, tem essa interrogação ainda de que o que acontece depois da morte, a sobrevivência da alma, os pensamentos influenciam na nossa saúde. Então, já existem hoje diversos trabalhos que falam disso. O que já é fato hoje, que a gente já pode falar, até porque a maioria das faculdades e as universidades já trazem a disciplina de espiritualidade em saúde nos seus conteúdos. Hoje já se sabe, já é provado cientificamente, que quando uma pessoa é religiosa, seja qual for a sua designação, mas que esse hábito de orar, de fazer o bem, de fazer a caridade, já consegue se mostrar que isso influencia a sua saúde, essa pessoa responde melhor aos tratamentos. Então, isso já é algo comprovado. O que temos agora, como médico espírita, a pedido, inclusive, do plano espiritual, é comprovar tudo aquilo que existe nas obras de André Luiz através de trabalhos científicos. Então, isso também já é algo que está começando a ser feito com diversas obras, algumas, inclusive, que a gente já tem aqui na biblioteca do portal. Então, em 1956, Emmanuel, no livro Fonte Viva, fica aqui a dica também, vocês conhecem a coleção Fonte Viva? A coleção Fonte Viva deve ser, né, dona Isaura, o maior tratado que a gente tem hoje de interpretações dos trechos evangélicos que Emmanuel, junto com Chico, né, Chico psicografou as mensagens, então a gente já tem compilado praticamente todo o Evangelho de Jesus, os seus diferentes evangelistas, explicando trecho a trecho, versículo a versículo, à luz da doutrina espírita. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, no capítulo 86, um versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 15, onde ele fala o seguinte: e a oração da fé salvará o doente,
e o Senhor o levantará. Então, o que Emmanuel traz sobre esse trecho para a gente, e vocês vão fazer o contraponto aí com o que eu falei até agora. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Então, um parênteses aqui. Muitas das vezes, a medicação vai trazer a cura do corpo físico. Mas quando ele fala integralmente, são todas as dimensões da perfeita harmonia da alma, né? O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso? De outras vezes, olha lá, pedes o socorro de médicos humanos e de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Isso acontece ou não acontece? Né? Muitas das vezes a gente vai ao médico, né? Ou vem aqui no portal, passa pela entrevista, faz o tratamento, melhora, fala, tô bom, hein? Agora sou eu comigo mesmo. Daqui um ano está aqui de novo. Aí fala, olha, dona Isaura, eu já tenho até ficha aí, ó, pega lá. Que... Então a gente precisa, mas isso é o quê? Realmente é a transformação que cabe a nós fazermos, né? Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, o propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Então, também o Evangelho nos convida a começarmos a olhar os nossos problemas, as nossas tribulações do dia a dia com o olhar do espírito imortal. Nós vamos passar por problemas. Nós estamos numa fase que nós vamos ter o parente difícil, o chefe difícil, mas tudo isso são ferramentas de Deus para que a gente desperte e passe de uma maneira diferente por isso. A partir do momento que eu me entendo como espírito imortal e começo a ver tudo à minha volta como oportunidade de transformação, a gente muda. Isso é difícil. E é como eu falo, a gente começa o dia falando, hoje eu vou conseguir. Dá meio-dia, você olha para trás e fala, vixe, vamos de novo. Mas isso é o legal da misericórdia divina, a gente ter essa oportunidade, né? A gente que começou a estudar no primeiro ano a reencarnação, ele fala, a reencarnação é a prova que Deus deixa sempre uma porta aberta para nós, seus filhos queridos. Gente, tem coisa mais consoladora que isso? A gente saber que, por mais que a gente erre, por mais que a gente fale, nós vamos ter uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Só que chega num momento em que a gente já empacou tanto, que daí fala, não, ó, agora vamos dar uma ajudinha aqui, né, com uma doença, com alguém aqui para dar uma empurrada, mas não também somente olhando para o lado ruim. A gente tem que lembrar também que na pedagogia divina, a gente tem muita coisa boa que nos ajuda a passar pelas dificuldades. É que a gente, às vezes, está com a lente só do que é ruim. Vamos lá. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E o que falar da maledicência ou da inutilidade
com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? E aqui eu abro um parêntese, porque nessa época aqui na Terra não tinha. E eu gosto de falar isso porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, né? Quanto tempo por dia a gente passa em rede social, tomando conta da vida dos outros, se iludindo que a vida dos outros é boa e a gente fica angustiado porque a gente não postou que estava na praia em plena terça-feira e eu vi na rede social do fulano que ele estava. E daí a vida dele é melhor, a minha é ruim. Quanto tempo a gente... E daí, olha aqui, olha o tamanhico do livro. Uma página dessa por dia não ajudaria a gente a ser muito melhor? E a gente desperdiça a oportunidade, né? Mas aí vem o convite da palestra, a gente tem que estudar, sai daqui se achando o máximo, na terça-feira já esquece. Mas isso que é importante, a gente não esquecer e pedir o auxílio sempre da espiritualidade, dos amigos, para não deixar a gente esquecer. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonias com os homens? Por mais se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítimas imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de teus bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria. Vem estudar com a gente na casa espírita ou em qualquer, mesmo que seja em casa, numa leitura edificante, né? Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre, trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, com essa mensagem de Emmanuel, que vocês viram que de uma frase do Evangelho aqui de Tiago, ele discorre sobre o poder da oração e das nossas atitudes, da nossa saúde, baseado aí nos nossos hábitos, das nossas atitudes, da nossa vigilância. Então, a mensagem da noite hoje era realmente que o convite à saúde, essa perfeita harmonia da alma, está na mão de cada um de vocês. E que a gente use o conhecimento e da doutrina espírita e da misericórdia de Deus, das leis de Deus, em nosso favor e em favor do outro. Então era essa a minha mensagem da noite, né? Como, mais uma vez eu falo, muito feliz em estar aqui nessa semana de festa, que nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga continue abençoando a cada um de vocês. Muito obrigado.